boa tarde. Voltamos aqui então do ponto que paramos na aula anterior. Vamos agora para o artigo 13 seguintes da Lei 842992. Nosso artigo 13 trata da nobríssima declaração de bens. Pois bem, até aproveito para frisar uma coisa aqui antes, tá, pessoal? Se tu for, se no teu concurso cair estatuto do servidor, e é 999%, na situação em que cai o estatuto aplicável ao cargo que tu visa ocupar, no estatuto vai ter também dispositivo tratando da declaração de bens. Para efeito de prova, tem que considerar correto tanto as normas do estatuto, como as normas, obviamente, que a gente vai analisar aqui, do artigo 13 da 8429. Essas normas, elas são gravosas em geral, elas são mais rigorosas que as normas de estatuto. Valem, vamos assim dizer, para efeito de questão objetiva, ambas as formas de tratamento da matéria estão corretas e tu tem que ter essa visão. Tanto a norma do estatuto como o artigo 13 aqui da 842992 são corretas para efeito de alternativa correta na questão. Mas vamos lá. Artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Tranquilo. Então, tanto a posse como o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores. Então, isso aqui, logicamente, vai ser exigido do agente público quando? Quando da posse. E a partir daí, então, vai estar cumprido o requisito no momento que o agente público efetivamente iniciar o exercício da função. Parágrafo 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, veja que relevante isso aqui, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluído apenas objetos e utensílios de uso doméstico. Então, vejam só, é nesse ponto aqui, que é o 842992, ela geralmente é mais rigorosa na matéria que os estatutos. Então, a declaração de bens e valores não é apenas do próprio agente, mas também, quando tiverem bens e valores, a declaração tem que abranger os bens e valores do cônjuge, companheiro, dos filhos e de qualquer outra pessoa que viva sob a dependência econômica do agente público. Isso para quê, né, pessoal? Para evitar que o agente público consiga, com artifício muito simples, ocultar os seus bens ou valores, na verdade, declarando eles em nome de quem? Em nome de outras pessoas. Até pode fazer. Só que essa declaração de terceiros também tem que ser apresentada pelo agente público. Seguimos aqui, parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública. Então, tranquilo, o agente público, deixa eu voltar aqui, ele vai apresentar como requisito para a posse e exercício a declaração dos seus bens e valores e também, quando for o caso, a declaração de bens e valores do cônjuge, cônjuge, companheiro, filhos e demais dependentes econômicos. E essa declaração ele vai atualizar ano a ano, bem como no momento em que ele cessar o exercício da função pública. Tranquilo. Vejam só, poxa, e se o agente público não apresentar, se ele apresentar falsa, o que acontece? Olhem só, parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Então, olhem só, tá, pessoal?
Nós vimos lá, salvo engano, no inciso 7 do artigo 9º, que quando a agente público possui um patrimônio, possui uma evolução patrimonial não compatível com a renda que ele auferiu, isso é motivo, isso enquadra a situação dele como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Principalmente para fazer valer esse mandamento legal, que eu tenho aqui o artigo 13 da 8429. E aqui é bem clara, né, pessoal? A decisão política por um maior controle do agente público ao definir como passível de demissão o agente público que não apresenta a declaração no prazo ou que apresenta ela falsa. Aqui, pessoal, também há uma diferença bem gravosa entre a 842992 e a maioria do Estatuto de Servidor. Por exemplo, a 812/90, ela impõe a aplicação da pena de advertência, no caso do servidor federal que não apresenta a declaração. Aqui a 8429 é bem mais rigorosa, né? A pena é a mais gravosa possível, é a pena de demissão. Qual a penalidade, pessoal? Qual a resposta certa numa questão? Aí tu vai ter que ser esperto e vai ter que saber que, dependendo do contexto da questão, a banca pediu a matéria com base na 812. Dependendo do contexto da questão, ela pediu a matéria com base na 8429. E aqui a pena de demissão, lá é a advertência. Pois bem, vamos fechar aqui, parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no parágrafo 2º desse artigo. Então, tranquilo, em vez de fazer duas declarações, uma específica para o artigo 13 e outra para imposto de renda, o que o parágrafo 4º autoriza é simplesmente que tu pegue a tua declaração de imposto de renda, tire uma cópia, e essa cópia supre, então, a exigência da lei da improbidade. Pois bem, aqui nós já damos sequência, vamos para um novo capítulo, o capítulo 5, do procedimento administrativo e do processo judicial. Bom, a melhor notícia de toda a lei para quem quer efetivamente exercer um controle sobre a administração está aqui bem no início do artigo 14. Olhem só aqui, artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então vejam só, o que eu quero frisar é isso. Qualquer pessoa tem o direito, tem a prerrogativa de representar a autoridade administrativa para que ela determine a apuração de uma conduta que pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa. Pessoal, se qualquer pessoa é qualquer pessoa. Um exemplo bem simples aqui, mas vocês veem como isso aqui é um instrumento fortíssimo de controle dos agentes da administração. Por quê? Já está daqui a pouquinho na lei. Uma vez regular a representação, a autoridade tem que efetivamente apurar a medida. E aí, se ela não apurar, aí tu pode representar quando a conduta omissa da própria autoridade. Então, um exemplo bem simples. Vamos dizer que eu tiro um período de férias, vou ficar lá 3 dias feliz, satisfeito da vida em Porto de Galinhas. Tranquilo, estou lá, me programo, estou há 6 meses psicologicamente preparado para ficar 3 dias lá, curtindo a vida em Porto de Galinhas. E eu chego lá em Porto de Galinhas e o tempo está um horror. Só chove, só chove, só chove. E eu fico, vou assim dizer, não muito satisfeito com a minha sorte. Pois bem, aí eu estou lá, encosta num barzinho qualquer lá em Porto de Galinhas, encosta um servidor, num sábado de noite, por exemplo, com um veículo oficial de certa entidade administrativa que não tem nenhuma atribuição que justifique a sua localização num bar em Porto de Galinhas, sábado à noite. Para melhorar, eu atualmente resido em São Paulo,
Eu nunca tinha botado os pés em Pernambuco e muito menos em Porto de Galinhas. Não tenho nenhuma vinculação direta com aquela administração. Será que eu posso representar para a autoridade administrativa e a partir dessa representação, se for regular, a autoridade administrativa vai ter a obrigação de instaurar um procedimento para apurar a conduta desse agente que estava usando o veículo oficial no barzinho de Porto de Galinhas sábado à noite? Sim. É isso que diz o 14. Então, se tu for um cara, vamos assim dizer, se tu quiser efetivamente controlar os excessos dos agentes públicos, de que tu tiver ciência, é muito tranquila a vida, pessoal. É só fazer valer o artigo 14. Representação é de graça, tu não vai pagar nada. E uma vez que tu represente, vamos assim dizer, o resto do ônus é tão só do poder público. Tu basicamente vai fiscalizar o adequado andamento da representação, que deve culminar aqui, ó, na instauração de um processo para investigar a conduta. Então vamos voltar aqui, só vou ler novamente pela relevância o nosso caput do 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada uma investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Pois bem, o único risco, né, pessoal, que afasta muita gente boa, risco não, né? O ônus, esse parágrafo primeiro aqui, ó. A representação que será escrita ou reduzida a termo. Deixa eu parar aqui. Pessoal, a representação sempre vai ser escrita, na verdade. Tá? Ou o próprio representante, o denunciante, traz ela por escrito, ou ele fala oralmente, e o agente que está recebendo a representação faz o quê? Reduz a termo o que a pessoa falou, ou seja, passa por escrito o que foi informado para ele oralmente. Então, na verdade, a representação sempre será escrita. O denunciante pode trazer ela já por escrito, ou pode chegar no órgão de estar fazendo a representação e falar oralmente. E o agente deve passar por escrito, deve reduzir a termo a representação. Pois bem, mas o que afasta a maioria das pessoas? Então, a representação deve ser escrita ou reduzida a termo e assinada, devendo conter o quê? A qualificação do representante. Parei aqui. Então, justamente para evitar representações maliciosas, fraudulentas, a lei impõe o quê? Que a pessoa se qualifique, se identifique e assine a representação. E no frigir dos ovos, né? Na verdade, vamos assim dizer, se de certo modo isso realmente afasta pessoas de má fé, de outro modo, naquelas situações mais graves, ela afasta a própria representação. Já que a pessoa vai ter temor, vamos assim dizer, de uma perseguição, de alguma coisa assim, por essa necessidade de qualificação. Em termos de representação, para ter processamento na esfera administrativa, isso aqui é inafastável, tá, pessoal? A lei exige a completa qualificação do representante e a sua assinatura. Fechando aqui, ainda, a representação vai ter o quê? As informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Pois bem, falando um pouquinho mais, isso aqui é importante para o nosso dia a dia, vamos assim dizer, a representação, o que ela sempre vai ter que ter? Ela vai ser escrita, ou a pessoa vai trazer oral e vai ser reduzida a termo. Então, no fim das contas, sempre vai ter um documento escrito, assinado pelo representante e com a qualificação completa do representante. Isso sempre tem que ter. Além disso, o que tem que ter sempre? As informações sobre o fato. E aqui eu paro. Vejam bem, tudo que está no dispositivo está correto para a prova, mas de fato, o que a administração no dia a dia exige? Então, que seja escrita, assinada, que tenha a qualificação, informações sobre o fato, a história da ilicitude que a pessoa acha que ocorreu. Por quê? Porque às vezes a pessoa, o representante, não tem informação acerca de autoria, não consegue especificar quem são os agentes públicos que podem estar envolvidos. Por exemplo, está havendo esquema de corrupção no órgão fiscal, e a pessoa só sabe, só tem informação sobre o esquema, mas não sabe
de fato, especificar quem são os agentes envolvidos. Ela vai contar só a história, pessoal, da ilicitude. Vai trazer informações sobre o fato sem ter condições de precisar a autoria, aqueles com os agentes que ela considera responsável pelo fato ilícito. Então, essa autoria no dia a dia, ela não é exigida pela administração, ela vai ser objeto de investigação. E também, pessoal, não se exige, ou não se exige com muito rigor, indicação de prova. Porque, eventualmente, a pessoa não tem prova nenhuma. Ela tem, vamos assim dizer, indícios suficientes que justificam a representação. Ela assina, se identifica, bota por escrito e narra a história. E a administração já dá prosseguimento à investigação. Ela inicia, de fato, a apuração. Pois bem, mas em termos da questão objetiva, para nós voltar aqui para a nossa praia, a representação tem que ter todos esses elementos. Tem que ser assinada, qualificada, informação de fato e de autoria e indicação de prova. Pois bem, seguimos aqui. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação aqui, ó. Não é simplesmente dizer não, um despacho fundamentado, dizendo por quê da rejeição. Quando? Se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. Então é bem tranquilo, por isso que eu digo, tá, pessoal? Para efeitos da questão objetiva, a representação tem que ter todos os elementos aqui do parágrafo 1º que a gente acabou de ler. Senão, a autoridade administrativa motivadamente está obrigada, rejeitará a atuação vinculada, obrigada a rejeitar a representação. Tudo bem. Fechando aqui o dispositivo, a parte final diz o seguinte: a rejeição não impede a representação a quem? Ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 dessa lei. É porque, pessoal, então entendam. Olhem só, vamos dizer que um representante, a pessoa, o cidadão veio, fez a representação. Naquela situação que eu dei para vocês, na prática do dia a dia, se a pessoa não trouxer muita informação sobre a autoria e não indicar muita prova, ainda assim a administração promove a investigação. Por quê? Ora, porque a autoridade administrativa até pode rejeitar a representação em despacho fundamentado, mas aí a pessoa vai lá e faz uma nova representação ao Ministério Público, um controle externo. Então, se pelos fatos que ela narrou, mesmo não trazendo indicação de autoria, indicação de prova, mas se os fatos que ela narrou dão um indicativo que realmente pode ter ocorrido uma ilicitude, a própria administração instaura o procedimento para não culminar nisso aqui, numa investigação determinada pelo próprio Ministério Público. Seguimos aqui, parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade, olha aqui, pessoal, não tem para onde correr, a atuação vinculada determinará a apuração, não apenas isso, determinará a imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais, será processado na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei 812, de 11 de dezembro de 1990, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Então, bem tranquilo aqui, ó. Isso aqui é só uma menção. Primeiro, o Estatuto do Servidor Público Federal e depois os militares. A parte, claro, isso aqui se cair para a prova está certo, mas a parte mais importante é isso aqui, pessoal. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade obrigatoriamente deve determinar o que? A imediata apuração dos fatos. E se ela não fizer isso, pessoal, tu faz uma nova representação. Aí, contra a omissão dessa autoridade que não determinou a apuração dos fatos, objeto da primeira representação. Pois bem, seguimos aqui artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Pois bem,
Quem é essa comissão processante? É a comissão responsável pelo processo administrativo disciplinar. Então, o que, que houve? Houve uma representação ou mesmo a administração atuando de ofício instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar a prática de improbidade administrativa. O que, que a comissão processante deve fazer? Ela deve dar conhecimento tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal ou Conselho de Contas respectivos acerca da existência desse processo administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Então, bem claro, isso aqui é quando a conduta que está sendo objeto de investigação pode ser tipificada como um ato de improbidade. Porque, em regra, tá, pessoal, isso aqui não é regra geral nem perto. A administração, em regra, ela instaura um processo administrativo e não tem obrigação de cientificar dessa instauração nem o Ministério Público nem o Tribunal Conselho de Contas. Isso é obrigatório aqui, ó, porque a conduta que está sendo apurada pode ser caracterizada como um ato de improbidade. Pois bem, e aí o que acontece? Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar quem? Um representante para acompanhar o próprio procedimento administrativo, ou seja, um membro do MP, um membro do Conselho do Tribunal de Contas que vai atuar como representante do órgão para fins de, principalmente, assegurar uma apuração eficiente e adequada dos fatos objeto do processo. Pois bem, aqui fechamos o 15, vamos na sequência aqui para o 16. Iniciando aqui a leitura, havendo fundados indícios de responsabilidade. Veja que são indícios, tá, pessoal? Não são provas. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão, mais uma vez a comissão no processo administrativo disciplinar, a comissão representará a quem? Ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Pessoal, a decretação de sequestro é uma medida cautelar que se justifica para assegurar a eficácia de uma futura decisão condenatória. Ela é mais forte que a indisponibilidade, por quê? Porque a declaração de indisponibilidade, que está bem no começo da lei, lá pelo artigo 6º ou 7º, simplesmente tira o poder do proprietário de transferir o domínio do bem. O sequestro é mais forte. Aqui existe, em regra, a apreensão material do bem. Pois bem, vamos voltar aqui para a lei de novo e entender a sistemática da lei. Havendo fundados indícios de responsabilidade, tranquilo. A comissão vai fazer o quê? Ela representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que se faça o quê? Faça um requerimento ao juízo competente para fim de decretação de sequestro dos bens do agente ou terceiro que tem enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, o raciocínio completo é o seguinte, ó. Nós temos que analisar isso no contexto da representação. Então, vamos dizer aqui, ó, eu sou o qualquer pessoa. Eu faço uma representação para a nobríssima autoridade competente. Nada impede, claro, que ela atue de ofício. Só estou dando exemplo para sistemática mais completa. Então, qualquer pessoa, uma pessoa qualquer, vai lá e faz uma representação para a autoridade competente. Essa, verificando que a representação obedece a todos os requisitos da lei, ela determina a instauração de um processo, de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar.
Pois bem, como nós vamos ver quando a gente estudar 80290, no curso do UNPAD, quem exerce as funções mais relevantes é uma comissão. Tudo bem. O que o artigo 16 está impondo? Essa comissão aqui, se houver fundados indícios de responsabilidade, ela vai promover ela vai promover uma representação a quem? Ao MP, ao Ministério Público, ou à Procuradoria do órgão ou entidade. E, por fim, o Ministério Público ou a Procuradoria vão fazer o quê? Vão fazer um requerimento para fins de sequestro. Para quem? Pô, não deu espaço aqui. Ao juiz competente. Veja bem, ficou um pouquinho enrolado só esse quadro, mas eu acho que dá para a gente aproveitar, tá? Então, tudo começa aqui com o nosso nobre qualquer pessoa. Ela faz uma representação para uma autoridade administrativa competente para fins de instauração de um processo administrativo para apurar a conduta que essa pessoa entende que configura um ato de improbidade. Pois bem, essa autoridade aqui, se for observada todas as formalidades legais, está obrigada a instaurar um processo administrativo disciplinar. Iniciou o processo administrativo disciplinar a comissão processante, ou seja, o órgão colegiado que vai efetivamente proceder à apuração dos fatos, a comissão, se julgar que há fundados indícios de responsabilidade, ou seja, fundados indícios de enriquecimento ilícito ou de dano ao patrimônio público, ela obrigatoriamente vai fazer uma representação. Para quem? Para o Ministério Público ou para a Procuradoria do órgão ou da entidade. Para fins de quê, pessoal? De decretação de sequestro dos bens dos envolvidos no ato ilícito. O que vai acontecer? O Ministério Público ou a Procuradoria, então, vão fazer um requerimento ao juízo competente para fim de decretação do sequestro. O juiz competente, se entender que estão obedecidos os requisitos da lei, vai determinar o sequestro dos bens dos envolvidos. Então, essa é a sistemática aqui do nosso artigo 16. Seguindo aqui, parágrafo 1º, o pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil, tranquilo, as normas do CPC aplicáveis. Seguimos aqui. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Tranquilo. Pessoal, paramos nesse ponto. Na próxima aula, vamos iniciar e encerrar, a princípio, a análise das regras da Lei 8429 acerca da ação propriamente dita de improbidade administrativa. Obrigado a todos e até lá.